isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Bendizemos a esse Deus maravilhoso que nos ama, que nos quer. Ele nos quer mais do que nós mesmos queremos na nossa vida, imagina isso, né? A ponto de morrer. Você precisa ter revelação da palavra de Deus para você entender esse amor e você receber através desse amor tudo que você precisa. Quando você tiver revelação desse amor, você vai receber tudo além do que você busca. Tudo que você busca está no amor desse Deus maravilhoso. Porque Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso. Todos os dias, antes que amanheça o dia, Ele já derrama misericórdia sobre a sua vida. Você que está longe dEle. Porque Ele não tem barreira. Então não é Ele que está retendo as bênçãos para a sua vida. Não é Ele que está se fazendo de difícil. Mas é você que não quer ter a revelação. Você tem que buscar a palavra, você tem que se deter nela. Assim como você busca uma pessoa para conhecê-la, quanto mais você se encontra com ela, mais você vai tirando algo daquela pessoa. E você vai se afinando e conhecendo. Por que você não faz isso com a pessoa de Cristo Jesus? Quanto mais você buscá-lo, mais você vai conhecê-la. A fidelidade dele. Aonde essa fidelidade do Pai se reflete em Jesus, porque é a mesma. O Espírito Santo nos ensina essas coisas. O nosso Deus está mais próximo de nós do que possamos imaginar. Porque Ele é bom e misericordioso. Então vamos lá. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Mais uma vez. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim, é o próprio Deus, do que o que está no das mundo. dificuldades, problemas. Maior é o que está em mim, Dentro de mim, do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim, do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos: Glória a Deus. Aleluia. Vamos sentar, que você seja abençoado mais e mais nessa tarde. E eu digo boa tarde, né? E louvo o Senhor pela sua vida, por você ter feito a opção de vir aqui, né? Escutar a palavra de Deus, porque opção nós temos milhares. Nós temos várias, todos os dias, né? Mas, se nós escolhermos sempre o certo, aquilo que Deus é, nós vamos ser abençoados, obviamente. Tá? Porque Deus não está retendo nada. Você tem que entender isso na tua cabeça. Que Deus não retém nada de você. Ele não segura. Então não adianta você querer ganhar bênção com luta de braço. Eu já fiz isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. A única coisa que você não faz é se entregar. Então o resto não está resolvendo. Porque você está fazendo com uma força física, humana. Deus é espírito, não é com força física. Não é com atitudes humanas. Tudo tem que ser do espírito. Tem que ser com revelação. E mais ainda, semana passada, eu ensinei sobre ouvir a voz de Deus, né? Com tantos detalhes. E você tem que buscar isso, porque nós somos muito místicos por causa da nossa vida velha, do homem velho, e nós queremos sinais, nós queremos, sabe assim, sensacionalismo para ouvir Deus. Não é. Você tem que sintonizar esse lugar dentro de você, aonde Ele vai te guiando, porque você vai saber que é para você fazer isso. Tipo, quando você levanta, tem algumas coisas que você sabe que você tem que fazer. Então você não precisa olhar lá no papel para ver ou ficar orando. Você precisa orar para me responder se está frio ou calor? Não. Entende? Então essas coisas você percebe no natural. Agora as coisas do Espírito é espiritual. É diferente. Por isso
que você tem que ter uma comunhão que vai fluir a voz de Deus, o querer dele para a sua vida, né, gente? Porque daí as pessoas não sabem como que elas vão acertar. Parece que é um jogo. Deixa eu ver, qual peça que eu vou mudar? Deus não é um jogo. Não é para você acertar, ficar adivinhando. Não é relacionamento. Esse momento que você vai buscar Deus, você tem que saber que você está entrando na sala do trono. Você tem que visualizar isso. Isso vem, como eu já ensinei, através da esperança. Hebreus 11, versículo 1. A esperança, ela nos dá uma visão. Se você não tem visão do que Deus quer na sua vida, você ainda está fora. Você ainda está com você mesmo. Ainda não chegou a condição dele para você. Pensa nisso. Porque ele vai cometer, olha, Deus é tão simples, ele nunca vai pedir uma coisa mirabolante para você. É tudo muito simples, por isso que a nossa cabeça não acredita. Já entra no meio e fala, imagina, é Deus. E Deus nunca vai, sabe, te colocar numa condição para uma coisa que você não vai poder fazer, porque é com a força dele, não é com a sua. Porque se fosse com a sua força, você nem precisava dele. Ele nunca vai nos chamar pelas nossas qualificações. Ele não te chamou pela sua qualificação, nem. Ele nos qualifica em Cristo Jesus. Então você tem que ter entendimento. Porque quando você começa a andar com Deus, você vê que você está andando na condição dele, que não tem nada a ver com você antigo. Então por que você não fez isso antes? Já que você é tão bacana. Então não é. Então, a condição dele é diferente, amém? Você vai vendo que ele vai te moldando. Até o fim vai ser isso, essa condição de nos ajustar nele. É todo dia. Ele vai nos ajustando. Então, a gente precisa ter confiança. Confiança é primordial, você confiar em Deus. Mas você só confia em quem você crê, acredita. Você não vai confiar o seu filho numa pessoa que chegou hoje que você nem sabe quem é. Você vai. Ou então você vai confiar todos os seus bens para uma pessoa que você nunca viu. Fala, olha, está aqui todas as chaves de segurança, todos os cartões, tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Você é doido? Então, é isso que o pastor David dizia, que Deus nunca nos deixou na mão nem de anjos que obedecem à vontade dele. Ele nos deixou nas mãos da Santíssima Trindade, que é a terceira pessoa, o Espírito Santo. Já imaginou? Você está nas mãos do Espírito Santo? Que é Deus, é o próprio Deus. Nunca vai dar errado. Então você tem que aprender, para com esse negócio de religião, gente. Religião é ficar arrepiando, ficar assim, tá bom, você arrepiou uma hora, tá bom. Mas se não arrepiou, você acha que Deus nem fez? Então, não é por aí. Você não pode ficar com isso. Sabe? Se você não sentiu aquela coisa, aquilo lá, então Deus nem fez. Ou se você sentiu aquilo, aquilo já é o diabo. Gente, para com isso. Isso aí, sabe, são os pentecostais que inventaram muito isso. Vamos parar, porque isso é coisa antiga. Andar no Espírito, andar na palavra. Ela é a revelação de quem é Deus. Isso é a maior segurança que você tem na tua vida. A revelação da palavra de Deus. Porque se você ficar nos seus sentidos, a hora que os sentidos não te mostrarem sinal nenhum, você perde. Ou então você entra num buraco e é enganado. Então vamos começar para nós vermos aqui que isso tudo é obra da carne. E eu vou ensinar hoje aqui como que nós podemos ter vitória sobre a nossa carne. Gente, alma e carne é a mesma coisa, tá? Que a Bíblia chama de a alma de carne. E carne de alma é a mesma coisa. Então, nós sabemos que a alma ela tem os atributos dela, que são os pensamentos, o raciocínio, lógico, a mente, o intelecto. Ela tem as emoções, ficou, sabe assim, ou então ficou para baixo, ou reagiu de uma maneira terrível. Então, emoções pertencem à alma. E também a vontade própria. A vontade própria é um atributo carnal que não nos leva a nada. Porque a nossa carne é fraca, a alma. Tudo que você fizer com a sua alma só vai até um ponto. E você sabe disso. Tipo,
Gente, olha, eu estou pensando seriamente, mas o mês que vem já vou dar um espaçozinho, né? Vou falar que é amanhã, porque afinal amanhã é domingo. Eu nem estou preparada para isso, mas eu já estou pensando. Mas acho que no começo do mês, se Deus quiser, gente, eu vou dar um jeito na minha vida, sabe? Eu vou entrar numa academia, eu vou aprender música, eu vou aprender línguas, eu vou aprender a cozinhar, eu vou entrar num grupo de mulheres. Ai, gente, olha, se Deus quiser, começo do mês, eu já estou planejando, eu vou fazer isso, eu vou fazer cada coisa. Tá bom, até que eu vou, mas olha, gente, se passar 3 dias, já dá uma fraqueza. Quer saber que eu não... Isso é carne. Você não vai andar com Deus jamais com isso, com a sua força de vontade. Porque eu vou buscar Deus. Com a tua força de vontade você não vai buscar nada. Com a sua força de vontade você é isso, zero. É carne. Pertence à carne. E a Bíblia já diz que os sentidos, eles não pertencem a Deus. Não é mesmo? Porque está escrito aqui, Paulo já escreveu para nós, o Espírito Santo já diz que a nossa carne é inimiga de Deus. Então, os nossos sentidos são inimigos de Deus. Eu preciso ajustar esses sentidos com a palavra de Deus para eles serem equilibrados. As emoções, a minha vontade própria, para ela ser equilibrada e se sujeitar à vontade de Deus. Porque quando você está na carne, você só tem a sua vontade. Você nem conhece a vontade de Deus. Você nem sabe qual é a vontade de Deus. Você anda só na carne. Você só conhece a sua vontade. Agora, a nossa carne nos engana também, falando que é Deus que está pondo aquela vontade. E é uma vontade forte, mas mentira, que é mascarada. A carne, ela até se mascara, se faz de boa, ela nunca é boa, nunca vai ser boa. A nossa carne, a sua alma, a minha alma. Então não é para andar mais nesse lugar. Você tem que dar um jeito na sua vida. Você tem que mudar, isso é questão de mudar o seu caráter. Porque agora você tem que ajustar o seu caráter com a palavra de Deus. Por isso que ler Provérbios, bom, mas uma hora eu falo aqui que é para ler Romanos, outra hora eu falo para ler 1 João, outra hora eu falo para ler Marcos, outra hora eu falo para ler Provérbios. Vocês ficam doidinhos? Eu já fiz isso tudo e faço. É porque você não tem rumo na tua vida, você não sabe o que você faz, você dá tiro para todos os lados. Você quer ganhar com a tua luta, com a tua força. Você tem que ter uma comunhão com Deus, Ele vai te direcionar até na oração. E se você não tem comunhão nenhuma, tenha uma disciplina. Este mês eu vou fazer assim. E se você não puser essa alma numa disciplina, ela vai acabar com você porque ela é fraca. Não tem coisa mais fraca no ser humano que a carne, a própria alma. Então é essa coisa aí, essa parte nossa que nós temos que vencer. Você tem que vencer a sua carne. Tá? É maravilhoso que a palavra de Deus vai nos ensinar isso. Então abre em Romanos, capítulo 7, nós vamos ver isso aqui, tá? Porque agora nós vamos aprender o seguinte, que não é mais para a sua carne dar ordens para a sua vida. Porque até então ela que ditou o caminho que você vai seguir, o que você vai fazer. Ela que sempre ditou as coisas para a sua vida, agora tem que parar. Você tem que ouvir Deus, você tem que ouvir o que a Bíblia diz. Bom, eu não sei como ouvir Deus, então leia a Bíblia, alguma palavra aqui ela vai falar com você. Então faça. E esse que é o certo. Ai, que lindo! E largou, jogou no lixo, colocou na gaveta. Uma coisa que você ouviu, que você tocou, foi Deus. É para você fazer. Para sempre. Mas você não faz, então você não tem encontro com Deus. Tá valendo isso? Porque andar na carne não é constante. A carne um dia vai fazer tudo, no outro dia não vai fazer nada. Tá? Vocês estão me sintonizando, vocês têm carne. À vontade. Tá? Então vamos ver Romanos capítulo 7. Nós vamos ver o versículo 18. Paulo está falando aqui sobre... Ele sabe falar sobre isso porque ele recebeu toda a revelação do Espírito Santo e ele entendeu muito bem o que é a graça, como que viver na graça de Deus, porque nós precisamos dela, já que eu não tenho a minha alma, eu não tenho a minha carne, mas para me dar ordens, eu tenho a graça de Deus.
veja. 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Isso aqui é parte do fundamento de Deus para as nossas vidas. Esse capítulo inteiro aqui é fundamento de Deus para a sua vida. Você vai ter que estudar e entender isso. E não é com a tua cabeça. Você vai pensar com a tua cabeça. Você vai pensar, você vai orar em línguas, vai falar, você mesmo vai pregar para você, você vai lendo, vai grifando, o Espírito Santo vai colocar no seu espírito. Tá? É assim que faz, tá ok? Então, é por aí. Então, isso aqui é o fundamento de Deus, porque o bem só está no nosso espírito, na nossa nova natureza. É lá que está o bem. Tá? Por isso que Paulo fala, olha, não tem bem nenhum em mim. Se há alguma coisa boa em mim, é Cristo Jesus, porque sai do Espírito. Vocês estão valendo? Porque a carne, você entendeu agora quando eu digo que não tem bem nenhum na alma? Gente, você não pode considerar a carne. De jeito nenhum. Você tem que colocá-la na condição de morta. Morto não fala, fica quieto lá. Sepultado. Carne não é para ditar nada para a sua vida. Para você seguir, obviamente. Mas ela é intrusa. Quando você dá uma brechinha, ela vem. Ela é terrível. Então, ele diz que na minha carne não habita bem nenhum. Mas o bem que está em mim é o Espírito Santo no meu espírito. Pensa nisso. O bem está no seu espírito, porque você é cheio com o Espírito Santo. Ele é o espírito da bondade, de tudo que é bom, da excelência. Então tem isso dentro de você, claro. Por isso que Paulo diz, se tem coisa boa na minha vida, é Cristo Jesus, é do meu espírito. Então é de lá que eu vou ser guiado. Eu vou viver de acordo com o meu espírito. Tá bom? Se você jejua, é para você ficar mais espiritual. Tá? Mas não é que isso daí tem que ser agora o Deus da sua vida. Porque não é o jejum que muda você. O jejum acalma a sua carne. Ela fica fraca mais ainda. Porque você fica mais espiritual. Você está orando mais. É para isso. Tá valendo? Mas não é que ela é que resolve os teus problemas. É bom você saber. Porque quem resolve os seus problemas é Deus, você comunhão com Ele. Revelação e entendimento de Deus que você tem que ter e praticar. Se você praticar a palavra de Deus, você vai receber. Tá? Então, na minha carne, realmente, não tem bem nenhum. Eu posso mascarar essa carne. Fazer de boazinha, mas daqui a pouco... Tá? Você entende isso? Não, agora eu vou dar uma de boa. Agora, hoje, nossa. Daqui a pouco. Entende isso? Então você pode mascarar a tua carne, porque ela é mascarada, ela é falsa, ela não tem nada que presta, está escrito aqui. Nada. Essa parte da nossa vida tem que ser tida como morta. E eu só posso ter isso através da palavra de Deus, com oração em línguas, me entregando ao Senhor diariamente. Eu vou morrendo para mim mesmo, como Jesus disse. Se você quer ser meu discípulo, entregue-se a mim. Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é morrer pela morte. Não sou eu, mas é Ele. Por isso que os cristãos não chegam em lugar nenhum. É que Deus é misericordioso, pela palavra de Deus Ele consegue fazer alguma coisa, mas não que essa parte está inteira dominada pelo Espírito Santo. E não está. A pessoa fica dando profecia direto, só coisa da cabeça, da boca, não tem nada a ver do Espírito. Pois nem sabe se relacionar com o Espírito, como é que é do Espírito Santo aquilo? Me diga, vai mentir para lá, não vem que essas conversas para cima de mim. Eu não acredito e nem aceito. E diz que é para você examinar quantas 1000 vezes a profecia. Não vai pegando logo não. Tá? Porque é só bobeira, besteira, coisa errada fora de Deus. Tá? Então essa força carnal, essa vontade carnal, gente, ela é perigosa. Porque ela é só por um tempo.
Você tem que aprender a receber a vontade de Deus. Você vai ter que ter a revelação da vontade de Deus. Mas você tem a revelação da vontade de Deus na sua vida conforme você se aproxima dele. Tá? Gente, olha, qualquer conversa que eu escuto é coisa de religião por aí. O pessoal só fala coisa de religião, não conhece a verdade. Com tudo isso que eu estou falando aqui todo dia. Por quê? Porque não se detém no estudo, na leitura, não senta lá para ouvir isso, faz como uma coisa mecânica, não é por aí. Porque Deus muda a vida assim de um cristão completamente. É só se entregar, mas não se entrega. Porque quer lutar com as próprias coisas e quer, assim ó, como eu disse, agora eu vou ouvir Deus, Senhor, estou aqui, eu vou me aquietar, 2 minutos, ele não veio. Bom, quer saber? Eu mesmo vou fazer. Tive uma ideia, vou falar com fulano. Vai lá. Não, você não vai ouvir Deus na primeira, nem na segunda, talvez nem na 10ª. É uma questão de ser um relacionamento diário. Você vai conhecer seu Pai verdadeiro, o seu Deus, que te guia, que te abençoa, e você vai ter certeza do que é certo, do que é errado, do que é para você fazer, o que não é. E você vai seguir. E se você não tem muita certeza, você continua até que aquilo fique estruturado em você. E você tem a força dele para dar o passo. Mas é você que dá o passo, não é ele. Então é isso que nós estamos falando de vencer o pecado, tá? Então, eu posso até fazer o bem, mas é com a carne. Eu até posso fazer alguma coisa boa, mas com a minha força de vontade. Porque eu quero fazer uma coisa boa. Porque nós queremos dar uma de Deus, de ser bons. Porque a gente quer ganhar de Deus. Você não ganha de Deus, nem eu, com nada. Nós ganhamos pela graça. Não é por merecimento. Não é pelo que eu faço. Fiquei tanto tempo lá com Deus e que... Não, ele vai fazer, quer dizer, você está cobrando. Antes de você ficar tanto tempo, ele já fez. É isso que você não entende. Eu dou exemplo do filho com a mãe. Não precisa ficar lá de joelho, mamãe, papai trouxe o dinheiro para comprar o leite, mamãe, por favor, me dá hoje, eu não vou fazer arte, mãe, eu prometo. Isso é assim. A criança chega lá, mãe, quero leite, quero o café da manhã. E a mãe dá, de bom gosto, de amor. Você não conhece o que é o amor de Deus. Você não, precisa, não é porque você ficou lá tantas horas, você ficou agachado, porque você fez esforço, porque você carregou uma pessoa, porque você fez isso, porque você fez o bem. Você fez com a sua força de vontade. Porque você quer ganhar de Deus. Você já ganhou, olha, você tem que mudar isso aí. Ele te ama. Ele morreu por você para te dar o reino dele, o que ele é. Você não precisa provar nada para Deus. Entende isso? Porque ele já te abençoou em Cristo Jesus, tá? Então não adianta com essas promessas que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você sabe que você é fraco, você vai parar mesmo, você não vai fazer, você não consegue. Não, agora, olha, eu comprei agora tudo isso aqui para eu fazer, eu vou anotar. Mas durou 1 dia ou 2, ou meio. Quase nem durou nada. Força de vontade. Força de vontade é carne, é coisa humana. Você está longe de Deus nesse caminho. Né? Todos nós temos. Essa força de vontade tem que ser transformada na vontade de Deus. A nossa força de vontade, ó. Tá? Então, se eu faço coisas hoje, porque eu tenho o amor de Deus, por isso que eu faço, porque antes eu nem fazia. Mas não que eu estou querendo um troco de Deus, não tem troco, já tem, mesmo que eu não faça. Mas eu andando no amor, eu tenho um relacionamento ótimo com Ele, no amor dEle, me submetendo a esse amor. Então eu tenho vantagens, porque a fé só anda com o amor, mas de Deus. Não meu. O seu amor está junto com a vontade humana. São duas coisas falsas. Vocês estão acompanhando? Agora, o amor de Deus te impulsiona para a vida. Você faz por amor. Não tem peso.
é alegria, é paz, é força, é vida. É diferente. De antes, que vivia só na carne, caindo os pedaços, e ainda mascarado de bom. Tá valendo? Eu estou denunciando mesmo hoje, hein? Metendo pau. E nós temos que saber que essa parte nossa é muito enganadora. E não serve para nada, tá? Então, a minha força de vontade até pode querer fazer o bem, mas nunca está na minha carne isso. Porque ela não presta. Isso que é verdade. Ela não presta. Ela é caída. Eu até pensei com a minha força de vontade de fazer o bem, mas a carne não bate. Não tem nada de bom na minha carne, na minha alma. De homem velho. Por isso que aceitou Jesus e vive na condição de homem velho. Gente, por isso que os outros não querem nem ouvir falar de crente. Porque é um testemunho tão adverso do que a Bíblia é, do que a santidade é, do que Jesus Cristo é, que o povo fica... Bom, se eu visse Jesus até ia, mas esses crentes, pelo amor de Deus, não me falem. Porque eles só querem tirar vantagem um do outro. E pôr o outro para baixo ainda. E fazer fuxico e acabar é carne. São desqualificados, conforme Paulo fala aqui para Timóteo. Não dá. Você tem que ter uma qualificação de cristão, de filho de Deus. Tá, gente? Então, o próprio crente está assim devido à liderança das igrejas, que estão muito falhas, por não andarem na verdade. E vão pondo responsabilidade nos bebês espirituais, que nem sabem o que é carne e o que é espírito. E então andando na carne, só fazendo confusão. É a mesma coisa de reunião de gente, sei lá, do condomínio, da rua que você mora, do prédio, que é só confusão. Gente na carne. É isso aí, dentro da igreja. Eles fazem reuniões bíblicas só com a carne. É confusão, não tem proveito algum. Deus não está lá, você nunca vai conseguir um milagre desse Deus. E como você não consegue, você forja um milagre. Acontece lá alguma coisa, com a tua força você fala que é Deus que fez, e nunca foi. Ah, então vamos ver versículo 24 e 25. Que ele então termina esse capítulo dizendo: desventurado homem que sou, amém? Chegamos a essa conclusão com ele. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então a carne serve à lei do pecado. Ela não consegue fazer outra coisa, só a lei do pecado. Quem está na alma, carne é alma, não tem nada de Espírito Santo. Porque o Espírito Santo muda a vida, muda uma pessoa, o caráter, com a palavra, vai santificando. Tá? Por isso que dá muita confusão. Quantas pessoas já vieram aqui, olha, porque eu participava dessa comunidade, daquela outra, e não sei o quê, dessa denominação, bababá, e logo me puseram, eu com meu marido, para nós fazermos grupos, a recebermos os casais, mas eles estavam mais caídos do que todos que vieram. Porque que casamento está certo se você não está ajustado com Deus? Nenhum. Leva anos para ajustar um casamento, tá? Para você andar no amor de Cristo Jesus. Eu falo isso de prova. Levou 40 anos para ajustar meu casamento. Para Deus ajustar meu coração. Pronto. Tá vendo? Então, esses todos que fizeram isso, gente, mas foram vários que vieram se aconselhar comigo. Eles caíram e olha, eu vou dizer para vocês, alguns perderam até a fé. De tudo que aconteceu, porque não estavam preparados para nada. E os líderes põem esses coitados, bebês espirituais, que estão na carne para liderar pessoas com problema. Vem tudo em cima deles, porque eles também não estão resolvidos. Vocês estão acompanhando? Precisa ajustar. O crente tem que estar ajustado na palavra de Deus. Por isso que é importante ouvir os ensinos, para você saber onde que você tem que ser ajustado. Então, ele diz aqui que a lei, a carne, ela serve à lei do pecado. Ela é tão fraca que ela não consegue se submeter ao poder de Deus. A carne, ela não consegue.
Sabe, ela não tem força para se submeter a esta autoridade que Deus dá. A carne não tem. Então esses coitados, sem andarem no Espírito, que não sabem como tem que fazer, vão se meter a servir o Evangelho. Gente, eles caem em cada fria, cada situação, e ficam falando Deus que sabe, e vão pondo culpa em diabo, e vão fazendo tudo. Tudo errado. E ensinando os outros errado. É a tal da religião que está por aí. Sabe, eles se esforçando, porque eles têm que mostrar para Deus que Deus quer, que não seria, olha, e tudo sem saber como resolver, tá? Tudo por causa do poder, da força de vontade. As pessoas querem com a força de vontade servir a Deus. Não é com a tua força de vontade. É com o poder dele, é com a graça que sai do teu espírito. É relacionamento. Você tem que aprender que você tem que ter um relacionamento com Deus. De verdade, você senta lá para orar, aquela porção, aquele momento, para se relacionar com Deus. Ele está lá. Ele habita em você. E você vai se relacionar com ele, porque através daquele momento, você vai ter um relacionamento com ele o dia inteiro. Se você começar logo a observar, obviamente, antes de você ir para as suas atividades, tá? Então a carne, ela não consegue andar direitinho o tempo todo. É só rápido, um momento. Então ela é mascarada. Ela faz, ela sabe, ela se dá de boa, de competente, mas daqui a pouco, pá, né? Então quem está na carne, gente, eu não estou aguentando mais. Dá para vocês levantarem e orar para mim? Fica em casa, velho. O que você está fazendo? Você vai fazer o quê, filho? Ei, tá valendo? Pelo amor, e tem isso que eu já vi. É sério, tem gente fazendo isso. Pessoas nas igrejas, gente. Tem igrejas boas, certas, mas tem muita coisa brincadeira por aí. Gente sem rumo, sem o Espírito Santo, sem direção. Nem sabe o que está certo, o que está errado. E a carne é isso aí, tá? Porque Jesus até falou para os discípulos dele na noite, antes dele ser preso, que ele estava na agonia, lá no jardim do Getsemane, urrando, aquele momento de agonia do que ele ia passar, porque ele viu tudo. Os anjos vieram servi-lo para dar força de Deus para ele ir até o fim, com a entrega dele ao Pai, porque não era a vontade humana já ia parar. Mas ele não estava na vontade da carne, por isso que ele venceu a carne, ele venceu a vontade própria, ele venceu a alma dele. Ele nunca pecou, ele passou por tudo, mas ele nunca pecou, porque ele nunca cedeu para a alma. Então ele foi e falou para os discípulos que estavam ali, falou, escuta, a carne é fraca, não sigam ela, é isso aí. É isso que quer dizer, não siga a tua carne, ela é fraca, ela se dá de boa só um pouquinho, daqui a pouco, ó, não vou fazer mais. Desistir, acabou. Ela é contra Deus, ela é inimiga de Deus, a tua carne, que é a tua alma. Tá vendo? Se não for assim dentro do teu padrão, ela não vai aceitar. E mesmo assim, ela está sempre caída. Ela está sempre fraca, tá? Então, mas veja que Jesus, ele veio em luz. Ele é luz, ele veio. Ele foi gerado em luz. O poder dele, o próprio poder dele, em espírito, o próprio Deus. Mas numa carne, só que sem pecado. Por isso que ele é o nosso exemplo. Ele veio mostrar como é que anda no espírito, Jesus. Aqui na terra, nesse mundo caído, você tem um corpo, uma alma e um espírito. É para andar os três unidos. Só que o espírito é o que guia, porque é lá que Deus habita. Ele vai guiar a alma e a alma vai guiar o corpo, para os três andarem bem. Para a tua carne ser tida como morta, ela não vai dar um pio. Mas ele ensina aqui que há uma guerra dentro de nós. Quem vai vencer? Aquele que eu alimentar mais. Porque a alma se levanta quando o espírito começa a liderar. Tipo, quem é você que entrou aqui agora? Eu não vou fazer isso, eu sempre fui assim, é assim que eu vou fazer. E sai, ó, chutando o pau da barraca. Então é isso aí. A alma é isso aí, fazendo coisa errada.
E não tem vergonha na cara, porque é pecado. Pecado não tem vergonha na cara. Faz numa boa e acha que está certo ainda e vai andando, pensando que está servindo a Deus e não está. Estão me acompanhando? Faz coisa errada, trambique, faz o que não deve, a carne, e depois levanta, sacode a poeira e está ótimo. Vai, mascarada. Estão acompanhando? Viu, gente? Por isso que Paulo fala que hoje nós ficamos até vermelhos de vergonha de ver o que nós fizemos. Porque hoje nós temos a luz, essa luz, que Jesus nasceu com ela, porque Ele é a luz, numa carne sem pecado. A nossa carne tem pecado, porque ela nasceu em pecado. Então ela tem que ser tida como morta. Eu fiz mesmo, porque merece. Merece? Não tem mais isso. Entendeu? Que a carne, quando ela dá o troco. Não é. Vingança só Deus que dá. Está escrito aqui na palavra. Tá? Então ele nunca pecou. Veja agora, aqui, Romanos aqui mesmo, no capítulo 8, versículo 3. Olha, vamos ver aqui. Porquanto o que fora impossível na lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne. A nossa carne estava doente por causa do pecado. A lei não pôde fazer nada para ela. A lei só revelou que ela era pecado. Com aqueles 603 itens de leis para serem cumpridas diariamente. É impossível na carne cumprir 603. Porque diz que se pecou em um, já pecou todos. Então por isso que todo dia tinha que oferecer sacrifício. Então é isso que ele está dizendo. Vamos ver de novo. Porquanto que fora impossível para a lei, no que estava enferma a carne, a lei não podia agir, porque a carne era pecado. A lei não podia agir, porque vai agir na carne? Mata logo então, porque não faz nada que presta. É só pecado. Jesus nasceu numa carne sem pecado, mas ele provou que ele viveu acima da carne, porque a carne tem emoções, sentimentos, intelecto, vontade própria, mente. E ele passou por cima disso, que ele teve tentação todos os dias, as piores, e ele nunca cedeu. Então é porque ele pagou o preço para nós entrarmos na condição dele, que é esse versículo. Vou acabar de ler. Então não é para entrar na carne, não é para andar desse jeito. Porque se eu tenho comunhão com Deus, um deslize que eu tive na carne, eu tenho vergonha e me arrependo para não fazer mais. Quem não tem comunhão com Deus não tem vergonha na cara. Não se enxerga, não tem a luz. Que é o Espírito Santo que vai mostrar, através da palavra de Deus. Eu acho que está muito certo. Nem sei que eu peguei. Olha aí o estado, gente. Tá? Nós vamos ser julgados pelo que nós fazemos e o que nós falamos. Tem um livro lá com todas as falas nossas. Então não é para ser crente meia tigela, porque vai pagar mais caro. Vai ser pior do que o ímpio que já está condenado, se ele não se converte. Está valendo? Porque Jesus falou, não sei, não te conheço, nunca nem sei o que você fez. Tá? Então vou continuar lendo. A lei não pôde fazer nada, porque a carne estava doente, enferma, pecado. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ele condenou na carne dele o pecado. Por isso que ele morreu. Ele morreu, foi todos os pecados da humanidade, do mundo inteiro, sobre ele. Por isso que ele morreu daquele jeito. Olha o estado, por isso que ele urrou em agonia do que ele ia passar para receber os nossos pecados, para nós ficarmos livres hoje e andar no Espírito. Então a pessoa não estuda a palavra, não tem nem quem ensina. Coitado dos crentes, nem sabe o que está escrito aqui. Aliás, nem lê, e quando lê nem entende nada. Inventa uma doutrina ainda, né? Então, nós precisamos entender que Jesus nunca se entregou às limitações da carne
porque a carne é limitada, ela só vai até aquele ponto. Jesus nunca fez o querer da carne, nunca, só do Espírito, porque no Espírito ele era 100% Deus, e nós no Espírito somos 100% iguais a Deus, não somos Deus, nós somos iguais, nascemos de novo, entendeu? É para você parar de pecar, e eu também, todo mundo, não é para pecar, mas não é de uma maneira religiosa, não posso usar calça comprida, não posso cortar o cabelo, não é isso, você tem que usar terno, chapéu, sei lá, não é isso, é a sua conduta, a sua vida, não é para pecar, é para você saber o que é certo, o que é errado e fazer só o certo, não é para brincar na tua vida, fica lá fazendo o que quer, é isso aí que Deus está falando. Agora você entrou numa outra condição de vida que é espiritual. Porque estamos preparando a vinda do Senhor para as nossas vidas e para os outros. Que Ele quer que nós sejamos servos dele, tá? Então Jesus venceu a fraqueza da carne com o poder do Espírito Santo. Você tem ou não o Espírito Santo? Amém. Né, pessoal de casa? Você tem o Espírito Santo. Então você pode vencer. Vai orar em línguas. Tem que orar muito, que nem Paulo diz. Eu oro em línguas mais do que todos vocês. Eu quando estou orando em línguas, eu falo, Paulo disse isso, eu também digo. Eu oro em línguas mais do que todos vocês. Eu oro. E gente, aquilo deslancha. É isso que te faz forte. É isso que te faz entender a palavra de Deus. É isso que faz você ter relacionamento com Deus. Porque é no espírito, não é na cabeça. Tá vendo? Amém. Isso é muito bom. Então, lá em Atos 10, 38, diz que o Senhor, Ele veio, Ele foi ungido com o poder do Espírito Santo só para fazer o bem. E você não é ungido com o Espírito Santo? Claro que é, você recebeu Ele. Você recebeu o Espírito Santo, você foi cheio, você está cheio, é para fazer só coisas boas de Deus. Não é para fazer coisa da tua cabeça, não, da tua carne. E você acha que está tudo bem. Você vai lá, ajuda um monte de gente, faz uma porção de coisa e aqui desse lado só pecado. Faz tudo errado. Tá valendo? Não, quem que faz isso? Não está adiantando nada essa sua belezura. Não é por aí. Né? Porque eu sou tão boa, gente. Não precisa de ver. Nossa, eu ajudo. Eu não posso ver, gente. Então, eu ajudo. Eu faço. Eu derreto. Faz só o que eu quero. Tá valendo? Você é impulsionado pelo seu espírito para fazer o bem, não é com a tua carne. Porque ela é fingida. Tá? Ela está se fazendo de boa. É esse o negócio. Tá? Então Jesus, ele quis se identificar com a nossa carne. Mas sem pecar. Com fraqueza. Porque ele teve cansaço, ele teve fome, ele teve sede. Vocês entendem? Foi difícil para ele, foi rejeitado, aconteceu tudo. Então, tudo veio de coisas difíceis com relação à carne, mas ele venceu essa limitação, porque ele foi no Espírito. Por isso que ele ia com o Pai todas as noites, para ficar no Espírito. E de dia ele era totalmente guiado pelo Espírito Santo. É isso aí que tem que acontecer. Você vai orar, você está em comunhão. Quando você sai de lá, você está com o Espírito Santo, fazer o que ele quer. Você tem que saber. E você é guiado pelo Espírito. Você tem a palavra de Deus, é isso que tem que acontecer na tua vida. Tá? Então, nós recebemos o Espírito Santo. Fomos batizados com o Espírito Santo. Fomos cheios para vencermos as fraquezas da carne. Por isso que você recebeu o batismo com o Espírito Santo. Para você vencer a fraqueza da carne. Agora as pessoas, veja o engano que Satanás coloca, porque as pessoas não entendem o que é o Evangelho. Então elas vêm a buscar Jesus para serem salvos. Tem uns que também forjam que é salvo. Parece que é, mas tudo bem, vamos que seja salvo. E depois, olha, Deus, eu preciso de uma casa, eu preciso resolver minha vida no meu casamento, eu preciso que os meus filhos não sei o quê, eu preciso que a minha saúde fique curada, eu preciso estar curado, eu preciso, sabe, de um emprego, eu preciso, só tem atrás de Deus que eu preciso. Mas não entende que isso flui do relacionamento. Então vem atrás de Deus só para isso, está errado. Você não quer ter um desenvolvimento
de intimidade com Deus, porque nunca te foi ensinado, parece. Então você acha difícil, coisa que não é. É filho e pai, pai e filho. É só você aceitar a filiação que está no seu espírito, que você pertence à família de Deus. Coisa que a igreja não ensina para ele. Os dons estão na igreja, obviamente, para ajudar, mas não é para ficar dependente de pessoas. Você tem que ter um relacionamento com Deus no espírito, tá? Porque Deus, veja, ele criou essa condição de dependência do homem com ele, quando ele criou Adão. Só que quando Eva escutou a cobra, a serpente falando, o diabo, ela foi e se entregou, e Adão também. Por quê? Por um engano, uma mentira de Satanás, de que tinha algo mais que eles não receberam de Deus, que Deus escondeu deles. Estava naquela árvore. É isso que ele faz. Tem coisa aí que você não sabe, faz você pecar. Então eles largaram mão de confiar em Deus e foram confiar neles mesmos. É isso que está até hoje, perdurou com esse pecado. Você quer resolver a sua vida com a tua força. Ai, Deus me ajuda. Deus, como se ele me ajudasse? Já está no seu relacionamento, ajuda. Você que não está entendendo que você é abençoado. Você não sabe viver na bênção que você é. Queria ir na carne. Tá valendo? Parece uma coisa fim de mundo que eu estou falando, mas não é, gente. Isso é tão natural, o espírito, é isso aí. Tá? Então, porque essa fraqueza da carne só faz a gente crer no que é errado. Veja isso é fraqueza da carne. De que o diabo tem mais poder do que Deus. Ah, que mentira. Mentira mais lavada, que está dentro da igreja. E olha isso, que o diabo, ele é o rei agora. Ele é o, sabe assim, o imperador. Ele não é nada. Se você não está na carne, ele não tem nada a ver com você. Porque ele nunca teve, desde a hora que você nasceu de novo. Certo? Porque você tem a unção do Espírito Santo dentro de você. Agora você está com medo, ele põe medo em você. Você tem que pôr medo. Você tem que ficar com medo. Isso é fraqueza da carne, você está acreditando em coisa errada. E mais ainda, que Deus, você está orando, mas eu tenho que fazer a minha parte, né? Mas você tem que saber qual é a sua parte. A primeira coisa da sua parte é crer e confiar. Aí, essa daí ninguém fala. Hein, gente? Tá valendo isso? Vocês estão aproveitando alguma coisa? Para você crescer espiritualmente e ser uma autoridade sobre as trevas em nome de Jesus. É para você ser uma autoridade sobre as trevas. Olha isso. É você que vai reinar aqui. Ele falou. Ele nos deu essa condição de reis e sacerdotes, do Filho de Deus Altíssimo, tá? Então, vamos ver como é que Paulo lidou com a fraqueza da carne em 2 Coríntios agora, capítulo 12. Vamos ver como é que ele lidou com isso. Então, quando você for orar, você vai sintonizar Deus, tá bom? Ele já te deu tudo. Lá na cruz, por isso que ele falou, está consumado, está feito. Não, eu não estou vendo, é lógico, você está andando com a tua carne. A hora que você andar no Espírito, você vê. Você começa a receber. Bom, 2 Coríntios 12, vamos ver o versículo 9. Porque acontece o quê? Paulo estava sofrendo os ataques do diabo, que aqui no capítulo 11 tem uma lista imensa do que ele já tinha sofrido. Eu não vou para lá. Mas isso daqui que ele está dizendo, não é versículo 12, gente, é o versículo, capítulo 11, que eu quero dizer. É 12 mesmo, 12, versículos 8 e 9, é isso aí. Vamos ver o versículo 8. Por causa disso, quer dizer, desse sofrimento que ele estava passando, que é listado aqui no capítulo 11, tá? Então ele diz, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que me afastasse de mim. Esse diabo que, olha, é que nem um espinho na carne. Ele não deixou claro e o Espírito Santo não explicou. Não tem revelação do que seja isso. Mas são sofrimentos que ele acabou de dizer aqui. É uma lista gigante.
naufrágio, apedrejado, morreu, ressuscitou, passou fome, gente foi rejeitado pelos próprios irmãos, etc. Tudo aconteceu com ele, né? Então ele diz assim, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse essas coisas da minha vida. Então Jesus me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, tá? Então, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Ele não está usando de orgulho aqui, de ter a fraqueza, e ele então recebeu uma força, colocando uma ênfase nesse poder como se fosse dele. Não é. Não é um orgulho, uma atitude de orgulho. A gente precisa tomar cuidado. Porque às vezes a gente recebe coisa de Deus e a gente fala que fomos nós que fizemos. Sendo que não foi nada, ok? E não é isso que ele está dizendo. Que realmente ele não tinha condição de ficar livre, mas ele não usou de um orgulho para dizer que aquele poder, com a graça, livrou ele da fraqueza. Ele estava fraco, ele não aguentava mais. Como que ele ia sobreviver àquilo? Tá? Então, ele mostra aqui que para a graça ter sido liberada para ele, ele teve que depender do Senhor. É isso que ele está querendo dizer aqui. Vamos ver o 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Isso aqui não é orgulho, não. Ele não é, sabe, assim, um cara que quer ficar sofrendo, não é o caso. E ele está pondo ênfase no poder de Deus que traz uma força para ele através da graça. Porque tem um relacionamento, que ele depende de Deus. É isso que ele mostra. Aí no 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Não é que ele está, não, eu sou fraco, eu estou achando ótimo isso. Não é isso que ele está querendo dizer. Mas que nessa condição de fraqueza, de injúrias, todas as coisas ruins que vieram para ele, de ter falta das coisas, de ser perseguido, de estar ser angustiado no coração, é nessa condição que ele encontra a graça de Deus no relacionamento. Quando você está sofrendo, no relacionamento, a graça de Deus vem. Você vai além da sua carne, como Jesus foi. Tá? Vem uma situação difícil, você não precisa ficar com aquela dor, com aquela espada dentro do teu coração, ou com uma faca nas costas de uma pessoa que fez coisa contra você, que te traiu. Não é para você sentir aquela dor, aquela angústia, essa fraqueza da alma, né, fraca. Você tem que ir além dela no espírito. No relacionamento com Deus, ele tira, ele cura. Isso. É maravilhoso, não é para você ter isso dentro de você jamais. Eu já ensinei como que foi o dia que a Denise foi casar. Então eu falei assim, não, ela vai te falar quinta-feira, que é agora, vai ser em fevereiro, o casamento dela. Ela vai casar, né? Vai ser eu. Gente, aquilo doeu. Eu levei 2 horas adorando a Deus, glorificando a Deus e dizendo que Ele era o Pai dela, que Ele era o Senhor da vida dela, que aonde ela estivesse, Ele ia estar com ela. Porque o braço dele atinge aonde ela estiver, qualquer lugar do mundo. Porque o Espírito Santo habita nela. E eu creio que Deus está operando nessa situação, que Ele está curando meu coração. Eu libero esse casamento, porque eu não estava liberando, estava na carne. Eu fui orando, eu fui além da minha carne e eu cheguei no Espírito e libertou. Então é isso aí, você sofre porque você quer. Você sofre porque você quer. Você quer ser um coitado, vítima, espírito de vítima. É engano da fraqueza. Que a fraqueza da carne é pecado, é maligno, é trevas. Está valendo isso? Amém. Não, você não sabe se entregar a Deus. Vem uma situação na tua vida e você cai. Você quer morrer? Não. Você vai buscar esse Deus e ver a glória dele, a bondade, o poder que está no seu espírito, dentro da palavra. Você vai glorificando a Deus, louvando, orando em línguas. Para a situação for.
Você está oprimido por quê? Porque você não teve a provisão para aqueles dias que você precisava? Você quer morrer agora? Isso! Olha o engano da carne. Quer te pôr no chão, acabar com você, e põe uma crença errada ainda, que Deus não fez e devia te fazer. Ele fez na cruz, ele morreu no seu lugar. Vocês estão acompanhando? Que falta revelação? Você tem que estudar essa palavra, ou ficar ouvindo aí esses ensinos, orando em línguas e pôr em prática. É isso que você tem que fazer. Para você aprender a andar com Deus e receber dele o que você precisa. Olha isso. Então, aqui a fraqueza, mas foi assim, olha. As fraquezas dele foi uma oportunidade para que a graça de Deus viesse abençoar. Gente, você está numa fraqueza, uma dor, uma injúria, uma angústia, ele fala aqui, uma necessidade. Isso daí, que nem eu fui diante de Deus com a palavra, com o meu espírito, com o Espírito Santo, glorificando esse Deus, confessando a palavra. A dor foi 2 horas só. Foram 2 horas só. Eu fiquei curada até hoje, acabou. E ela foi também, porque ela tá forte lá aguentando o tranco. Beleza. Tem dia que não dá nem. Às vezes, uma semana ela fala: e aí, hein, sumiu? O que aconteceu? E eu, às vezes, também mando lá depois de uma semana: e aí, sumiu? O que tá rolando aí? Gente, não dá. Cada um na sua atividade. Ninguém precisa ficar grudado. Você não sabe disso? Você tem que estar grudado em Deus, dia e noite. Porque as pessoas têm que viver a vida, fazer as coisas. Não dá pra você ficar tomando conta dos outros. Só do bebê, né? Então, nós entendemos que nós temos que confiar em Deus e depender da força dele. Tu és a minha força. Você canta isso e nem sabe o que você está cantando? O que você faz na vida? Religioso? Chega de religião na tua vida. Vai ser uma pessoa espiritual. E quando você canta, você recebe o que você está cantando. Eu recebi o que eu estava cantando. Lá na sua cruz. 2 horas eu fiquei cantando isso. Senhor Jesus. Fiquei cantando isso e recebendo a libertação do sangue de Jesus, da morte dele na cruz e a ressurreição. Que ele me salvou e me livrou do meu sofrimento. Você sofre o que você quer. Você não tem que andar com sofrimento algum. É a tua cabeça que quer. Espírito de vítima é demoníaco, satânico. Eu sou uma coitada. Eu quero que todo mundo olhe para mim. Ai, que nojo. Isso aí é horrível. Ainda sai proclamando essa pobreza do diabo, essa dor, para que todos fiquem contaminados com a tua dor. Taca isso lá no fogo do inferno. E clama o sangue de Jesus, fica livre dele. Não é para você ser isso. Paulo está ensinando aqui. Ele passou as piores coisas. E Jesus muito mais, porque ele levou os nossos sofrimentos, tá? Então, as nossas áreas fracas, essas que nós temos que confiar no Senhor, para entregar para Ele. Qual foi minha área fraca? A dor que a minha filha ia embora. Mas filho, as pessoas sempre falavam para mim: ai, mas filho é comum. Eu falava: credo, o que é isso? Mas elas eram pequenas, estavam comigo. Filho pequeno fica com a mãe e com o pai. Mas depois que cresce é comum mesmo. Eu não entendia isso. Mesmo porque eu vivia com a minha mãe e meu pai, mesmo casada. Eu não entendia isso. Mas chegou uma hora que isso veio para a minha vida. Entende? Então foi a minha área fraca. O que eu fiz? Que eu tinha que confiar no Senhor. E eu consegui porque Ele é o meu auxílio. Você não consegue porque Ele não é o teu auxílio que você não quer. Porque você não quer largar. Eu não quero segurar nada. Eu só quero ter Deus, que é maravilhoso, que me sustenta. Isso é um convite para você. Mudar essa condição do teu coração. Você ficar leve, suave. Isso ajudou meu marido também. A gente viver com paz, com alegria. Ninguém fica se martirizando. Ai, que pena, né? Querido, você não acha? Isso não tem lá em casa. Não tem chororó não, gente. Isso é coisa de gente fraca.
Você tem Jesus, que morreu com esse sofrimento, com essa dor, com essa situação que você está vivendo. Você não precisa de nada nem de ninguém, você tem Jesus. Ele tem que entrar no lugar da sua fraqueza. Eu já entendi isso há muitos anos atrás. Eu entendi e aprendi. E é isso que eu faço. Eu ponho ele no lugar da minha fraqueza. E eu não vou carregar sofrimento. Porque Jesus carregou na cruz o nosso sofrimento. O meu sofrimento ele carregou para me dar paz, me dar alegria, me dar força, me dar tudo que eu preciso. Tá valendo? Amém. Então uma pessoa chata, oprimida, contamina os outros, não é uma companhia agradável. Uma pessoa que está numa boa com Deus é uma companhia agradável, porque está ungida. É isso que é. Não vai passar mal com os outros, passa coisa boa. Porque não está ligado ao mal. Tá valendo, gente? Amém. Isso é o próprio Evangelho que nos ensina. Essa é a vida de Cristo Jesus. Porque se eu estou com um problema, eu não vou me juntar com você. Para passar para você. Eles vêm, mas eu tenho o meu lugar onde eu entro na presença de Deus, eu fico livre lá, entrego para ele, acabou. Eu não vou ficar atormentando meu marido na hora que ele chega em casa, ou ele chegar em casa e me atormentar. Os negócios, as coisas. Não, não tem esse negócio. Você não acha isso bom? Então, vive com Deus, é diferente. É o que está faltando. Está muito ligado a esse mundo aqui. Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos aqui. A nossa pátria é celestial. Tá?